Aleluia, aleluia. A gente está aqui para lembrar de Jesus, mas que dá para arrepiar lembrando do Senna é um negócio, né? Boa noite, eu sou o Tércio. Que gostoso nós estarmos juntos. Eu quero apresentar um time que chegou aqui hoje, fantástico. Amanhã nós vamos estar sendo capacitados, todos os pastores, ministros, plantadores. Vou pedir para o Calvin, toda a equipe ficar em pé, o Dente, Imot, Maico, esse time. Vamos dar uma salva de palmas. A esposa também, todo mundo aí. Muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Estamos sendo equipados para uma ferramenta de conhecimento da Bíblia, que nós vamos tentar implantar aqui na Monte Serra, se Deus quiser ainda no segundo semestre, que é conhecendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento em 50 histórias. E essa semana nós seremos treinados, capacitados para isso, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Vai ser intensivo, orem por nós. Igreja, vai estar todo mundo realmente, pastores, esposas, plantadores, ministros. Vai ser um tempo muito importante para o futuro da nossa igreja, o embasamento nosso na palavra de Deus, porque é dela que nós somos e por ela que nós somos dirigidos, guiados, pela, naturalmente, intervenção do Espírito Santo na nossa vida, não é? Ao lê-la e ao aprender sobre ela. Que festa linda! Muito obrigado. Gente, eu estou aqui hoje, realmente eu vou me ensopar, eu já me conheço, já pedi ali uma toalhinha. A gente está muito animado porque hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens chamada Equilíbrio, Santificados por Inteiro. E ela nasceu lá no mês de novembro, quando eu e Martim estávamos num retiro de solitude, uma semana, lá na Serra, em Santa Catarina, num lugar específico, e Deus sonhando já esse ano, e Deus foi falando algumas coisas do coração dele, acerca de nós como igreja, Batista Monte Serra, e daquilo que Deus quer realizar em cada um de nós. E uma das coisas mais importantes da jornada com Deus é entender que nós fomos salvos por inteiro. Não foi só o nosso espírito, a nossa alma, mas Deus deseja e Ele age e Ele toca no ser humano por completo, amém? E por vezes nós não entendemos isso, nós separamos as coisas, não é? Nós achamos que o corpo não tem nada a ver com o espírito, que o corpo não é espiritual, que a alma não tem a ver com as questões da nossa salvação. Por isso nós vamos começar hoje ministrando essa série, serão 4 domingos. Hoje falaremos sobre o corpo, a semana que vem alma, depois vamos falar sobre o espírito, e vamos chegar então no Shabat, que é a compreensão do descanso como um princípio para o equilíbrio da nossa jornada nessas 3 áreas. Então nós estamos felizes, animados, há uma equipe trabalhando conosco, sonhando tudo isso. Queria que você pudesse preparar e render o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você e te chamar para resoluções. Amém, gente? Estamos prontos para isso? Ok, o texto base nosso é 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, ele já apareceu no vídeo, mas eu queria chamar a sua atenção para ele novamente. Nós vamos caminhar olhando para isso, porque há uma recomendação. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel, e Ele fará isso. Que lindo! Vamos falar juntos o texto? Presta atenção em cada palavra, em cada letra, em cada o que está por trás dessa recomendação. Vamos lá? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Então presta bem atenção, Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. E a expectativa dele é que nós nos apresentemos como a sua noiva, corpo, alma e espírito irrepreensíveis.
Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, que a Tua palavra, que o Teu Espírito, nessa noite, tenha plena liberdade, Senhor, para nos levar a resoluções, Senhor, a decisões que serão transformadoras e que farão de nós homens e mulheres que refletem a imagem de Cristo nessa terra. Transforma-nos, Senhor, um pouco mais pela Tua palavra, que o Teu Espírito tenha plena liberdade. Toma agora, Senhor, nossas mentes cativas ao Senhor. Repreendemos toda a ação do inimigo, toda tentativa, Senhor, de roubar mentes, pensamentos agora, através de qualquer coisa, Senhor. Toma-nos agora, Pai, e coloca na nossa mente e faz descer ao coração as verdades da Tua palavra que nos fazem cada vez mais parecidos com Jesus. Glorifica o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ok, eu queria começar dizendo que tudo começa na busca pelo equilíbrio com o desequilíbrio da nossa vida. Parece incoerente, mas é assim que acontece. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quando nós reconhecemos que estamos afastados de Deus, quando nós reconhecemos que o pecado quebrou a nossa relação com Deus, nós vamos então nos submeter a um processo de arrependimento e de fé no sacrifício vivo de Cristo Jesus, reconhecendo que nós somos desgraçados, que nós estamos realmente sendo conduzidos para uma separação eterna de Deus. Então nós decidimos nos render ao Senhor. Nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo. Nós decidimos realmente submeter tudo o que somos e temos a Deus. E aí você passa por uma história, por um processo, por uma realidade de completo desequilíbrio. Porque é você saindo do controle, do falso controle que você imagina que tem, para dizer: Deus, a minha vida é Tua. Agora o Senhor toma essa vida louca e Deus desestabiliza você, Deus tira você do prumo para finalmente te levar para uma história de vida equilibrada, que é o plano que Deus tem para nós, amém? Então a gente precisa entender que não existe equilíbrio fora de Deus, todo equilíbrio vem dele. Agora a gente precisa ter coragem de se arriscar, se jogar nos braços dele, e aí que entra a grande crise, porque a gente, como adultos que somos, nós imaginamos e pensamos, e isso é um sofisma, que nós estamos controlando a nossa vida, mas não estamos. Na verdade, só quem pode conduzir a nossa vida num governo equilibrado é o Senhor. Então tudo começa por você ter coragem de se desequilibrar, sair do controle. E essa sensação de que tudo está se desestabilizando na tua vida, quando você então se joga nas mãos de Deus, deixa eu te dizer, Ele começa a colocar a casa em ordem. E é disso que nós vamos falar aqui. Deus equilibrando você. Deus nos colocando em ordem. Nós somos chamados para isso. Vamos começar pelo corpo. Nós vamos entrar por esse processo, inclusive, porque a pesquisa mostra que nós temos um problema na nossa cidade, na nossa realidade. Não é? Nós estamos vivendo, você viu os dados, essa foi uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em todas as capitais brasileiras. Mais da metade das pessoas que vivem em Porto Alegre, de 18 anos para cima, está com excesso de peso. Mais do que isso, de cada 100 porto-alegrenses hoje, 28 deles, é quase um terço da população, está sofrendo com diabetes e hipertensão. Então nós temos mesmo um desafio aqui de saúde para enfrentar, mas a nossa palavra hoje e o nosso encorajamento, contudo, vai passar pela questão de cuidado com a saúde, vai passar por essas questões, é muito mais profunda. É te levar a compreender que Deus deu a você um corpo, isso está relacionado diretamente à tua salvação, e que isso Deus nos deu para que a gente possa adorar através do nosso corpo.
Nós vamos começar por aqui então. Eu quero atacar 2 falsos conceitos impregnados na nossa sociedade acerca do corpo. O primeiro deles eu acho que tem muito a ver com os cristãos, inclusive. Que é o pensamento de que o corpo, a matéria que veio do pó, do barro, e que para o barro vai voltar, para o pó vai se tornar, não tem valor, que não tem importância. Nós vamos receber um corpo glorificado, então na ressurreição tudo vai acabar mesmo. Então quer saber? Vamos comer, vamos beber, vamos fazer festa, e vem aquela fama dos crentes que comem igual descontrolado mesmo. É um conceito errado. É uma mentira, é um erro pensar assim. Mas esse pensamento nos leva a não sermos mordomos do corpo, a não sermos zelosos do corpo. E mais do que isso, nós desconectamos totalmente o nosso corpo de qualquer relação e influência dele no equilíbrio da nossa vida espiritual, quando tem tudo a ver, porque é espiritual também. Os gnósticos pensavam dessa maneira e pensam que a matéria ela é má, por isso a salvação não tem nada a ver, qualquer relação com o corpo, nenhuma, só com o espírito. E Pedro, na segunda carta dele, quando ele vai escrever a segunda carta, é tão legal, como ele coloca as palavras intencionalmente, porque ele tá indo contrário à filosofia dos gnósticos que diziam que esse negócio de salvação não tem nada a ver com a matéria, com o corpo. E ele desconecta aquelas coisas, porque o corpo é mau. E aí a gente, quando lê na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, a gente vai ver a palavra sendo revelada, dizendo que o seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida. E aí você precisa entender que ele está dizendo aqui, Paulo, querendo deixar claro que o Evangelho e o poder de Cristo em mim e em você me dá toda a capacidade para que isso transforme a minha vida por completo, de forma holística, corpo, alma e espírito. E ele continua dizendo que dessa maneira ele nos deu as grandiosas, preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E quando a gente fala de corpo, de saúde, de alimentação, é incrível, porque vai passar por desejos, vai passar por cobiça. Por que a gente não consegue comer bem, por exemplo? Por causa do desejo descontrolado que nos pega. E esse texto de Pedro está dizendo que nós recebemos a natureza divina pela habitação de Deus e que, portanto, nós podemos vencer todos os nossos desejos fugindo da corrupção do mundo causada pela cobiça. Ou seja, querido, esse texto deixa muito visível que o processo do meu declínio, seja ele físico, emocional, espiritual, tem a ver com o fato de que nós não dependemos do poder de Deus para viver a nossa vida, mas nós estamos tentando viver no poder do nosso braço e da nossa força. E aí vem o declínio físico, o declínio emocional, o declínio espiritual, porque nós não estamos entendendo que Deus já nos deu todo o poder para que nós possamos viver a vida abundante que Deus tem, e ela começa aqui na terra. Presta atenção, diz para a pessoa que está do seu lado, a salvação divina toca toda a nossa vida. Fala isso para ele. Toda a nossa vida. Não deixa de fora nada, amado. Tudo, corpo, alma e espírito. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso aqui. E é interessante quando Paulo ele vai escrever, por exemplo, para o seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor, ele vai recomendar que Timóteo cuide dele mesmo. Ele diz, tenha cuidado com a sua própria vida e com aquilo que ensina. E aqui, mais uma vez, essa palavra vida, ela tem um sentido holístico, integral. Cuida de você por inteiro, Timóteo. E aí, olha que lindo, continue nesses deveres, porque assim você salvará tanto a si mesmo como a seus ouvintes. E é muito interessante porque a gente precisa já perceber que a recomendação para cuidar de nós mesmos não tem nada a ver com vaidade. Tem a ver com o quê? Olha o texto.
Cuidar de nós para que a gente possa cuidar dos outros. Cuidar de nós para que a gente possa ensinar os outros. Cuidar de nós para que a gente possa amar os outros e servir os outros. Ele vai escrever também lá em Atos capítulo 20 aos presbíteros de Éfeso, quando ele se encontra lá em Mileto, no porto de Mileto, e ele vai dizer para aqueles líderes daquela igreja em Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. É por isso que toda semana, e eu digo isso sempre de uma maneira assim pedagógica para a igreja, no dia da família, nós vamos falar sobre isso, sobre o Shabat, na quarta mensagem, nós sumimos, eu e Martinha, e ninguém nos acha. Mas não vai nos achar mesmo. Eu recomendo isso para todos os pastores. Porque é princípio espiritual. Se eu não cuidar bem de mim, se eu não cuidar bem da minha família, eu não posso cuidar e pastorear o rebanho da igreja de Jesus. Agora, não é cuidar por cuidar. A gente se cuida para cuidar melhor. Há um princípio de Deus para nós que nós precisamos estar atentos aqui. A mentalidade do cuidado de nós mesmos, portanto, envolve o pensamento integral do ser humano, corpo, alma e espírito. Isso significa, então, que o primeiro conceito, que é do descaso com o corpo, que é aquele sentimento de desconsiderar o nosso corpo, é um sofisma, é uma mentira e é contrário à palavra de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Ele é o veículo da nossa alma e do espírito que precisa, sim, ser preservado. Você pode dizer isso para o seu irmão assim, mas não diz assim, ó, cuida do seu corpo, tá? Não, porque fica mal. Diz assim, vamos cuidar juntos do nosso corpo. Né? É uma coisa mais educada assim, né? Vamos cuidar juntos, né, do nosso corpo. Senão, fica muito mal isso. Agora, se o primeiro conceito que nós precisamos desconstruir aqui é essa mentira de que o nosso corpo ele não tem valor, vai se acabar, nós precisamos atacar a outra mentira presente na nossa sociedade, que é o oposto disso, completamente antagônico. É quando o conceito presente na sociedade diz que o mais importante na minha vida é o meu corpo. Então nós temos aqui pessoas e mentes vivendo com o seu corpo como se fosse o seu próprio Deus. Esse conceito nos leva para o extremo da questão do corpo, para o outro extremo, que é então o narcisismo, o desequilíbrio do culto ao corpo. Narcisismo é o amor de um indivíduo por si próprio ou por sua própria imagem, uma referência a Narciso, um jovem muito bonito grego, contudo sem nenhum tipo de relação ou de crer na questão do amor. Ele era uma pessoa indiferente ao amor, mas a história conta que um dia esse homem se olha na água e vê o seu reflexo refletido no corpo, então ele passa a adorar a sua própria imagem, ele passa a cultuar a sua própria imagem. Isso significa que no narcisismo enfrentamos o endeusamento do nosso corpo, a luta pelo estereótipo perfeito dele, que a propósito muda de tempo em tempo e de lugar para lugar, né? A gente sabe disso. Por exemplo, o estereótipo do corpo feminino no Brasil é um. Se você vai para os Estados Unidos é outro. Se você vai para o Japão é outro. Se você vai para a Índia é outro. Se você vai para a África é outro. E aí eu fico imaginando, e quero dizer isso com todo respeito às mulheres. A propósito, parabéns pelo Dia Internacional, né? Pela sua vida, vocês são preciosas para Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui há uma arma tremenda, um inimigo tremendo de vocês, que é a ditadura da beleza. E queridos, como isso é terrível, porque quantas das mulheres, não é? Elas têm lutado para se encaixar dentro desse padrão de beleza corporal, A, B ou C. E essa busca quase que insana, não só tem oprimido as mulheres,
mas tem destruído a alma feminina de muitas delas. E mulheres, no Brasil foi fabricado um imaginário de beleza jovem, útil e erótica. E muitas das mulheres estão aí nessa loucura, nessa correria, praticando exercício além do que precisa, além do que seria natural para o seu cuidado com a sua saúde, levando exaustão física, associada à falta de uma alimentação saudável. Aí vem as disfunções, aí vem as loucuras, aí vem a bulimia, a anorexia, a vigorexia. A vigorexia é quando você se olha no espelho, você já está bem, você já está com o seu corpo de certa forma saudável, não pela magreza, porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas você continua fazendo exercício como se você tivesse gordo, se tivesse mal, é uma disfunção emocional. Quantas pessoas estão vivendo esses fenômenos, não é? Realmente de anomalias emocionais, carregadas por um desejo insano de se encaixar nesse perfil. Sem contar na questão ainda da falta da aceitação pessoal de quem você é, e que é uma guerra muito mais interior do que exterior. Mas pasmem, 50% das cirurgias plásticas no Brasil hoje tem a ver com a falta da aceitação com o próprio corpo. Então nós estamos falando de doenças emocionais, nós estamos falando de dramas da alma, e que é só a graça e o poder de Jesus que quando nos alcança, nos equilibra. É por isso que você precisa ter coragem de se lançar para Deus, para que Deus possa te colocar em ordem, de dentro para fora, não é de fora para dentro. O problema é que a gente está tentando viver uma vida saudável, achando que ela é provocada de fora para dentro. Mas não é de fora para dentro. Quantas pessoas são saradas, são o estereótipo perfeito, mas a alma está em pedaços. Então Deus quer falar conosco, porque nós precisamos encontrar o equilíbrio na busca do bem-estar do corpo, sem descuidar da saúde mental e espiritual. E aqui nós temos essa disfunção, que é o endeusamento do corpo. Agora uma palavra aos homens, queridos homens. Eu acho que nós somos, em parte, responsáveis por isso. Porque nós nos tornamos os que apertamos o botão, muitas vezes. Quando nós nos tornamos exigentes para que elas se encaixem nesse padrão, nesse perfil. Por favor, não vai por esse caminho, não. Olha para a tua mulher, para a tua esposa amada e valoriza o processo. Não é? Celebra as etapas. Como isso é importante. Mas essa pressão que nós homens fazemos também, vai levando as campanhas loucas que a gente está encontrando por aí, né? Numa das novelas da Globo, lá em 2016, você deve estar pensando e me julgando agora, pastor, está vendo novela. Eu não vi a novela, mas a informação chegou para mim. Tinha uma pessoa lá que era uma atriz gordinha, e o papel dela na novela era dizer, não, vamos nos posicionar. Não, nós não vamos nos encaixar nesse estereótipo. Então você percebe que existe meia metade, né? Vamos dizer meia metade, meia verdade, é isso que eu queria dizer, nessa fala. Porque a verdade, todos nós somos amados de Deus com o corpo que temos. Você é amado de Deus, eu sou amado de Deus, nós somos amados de Deus, e Deus nos ama não pelo que nós somos por fora. Deus nos ama por causa do caráter dele. Não é nem pelo que somos por dentro, que a gente também é terrível. É porque Ele é Deus, Ele é amor. Agora presta atenção aqui, amado. Naquela campanha lá, o lance era o seguinte, era defender, dizer, não, eu não vou entrar nesse... E aí começou aquela campanha, né, vai ter gordinho de biquíni na praia, lembra? Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, essa campanha continua. Mas é uma manifestação. O que está por trás disso? Paulo, em 1 Timóteo 4, versículo 8, e há muitos cristãos que usam esse texto aqui, por exemplo, para defender o primeiro conceito, dizer, pastor, é por isso que eu não faço exercício físico. Porque ele vai falar assim, o exercício físico é de pouco proveito. Eu falo, pastor, esse é o meu texto. Esse é o meu texto. É por isso que eu não faço.
usa esse texto por causa da preguiça. Aí o texto continua: a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa para vida presente e vida futura. Eu vou lhe explicar esse texto. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o corpo e o espírito, eles são importantes hoje. Ele não está dizendo que o nosso corpo não é importante hoje. Ele está dizendo que o nosso corpo, para a eternidade, ele não tem valor. Ele está querendo dizer o seguinte: cuide do seu corpo, sim, mas o que tem mais importância, porque vai durar para hoje e para sempre, é a piedade, é um coração rendido, é o seu espírito, é a comunhão comigo. É disso que ele está falando. Ele não está desprezando a importância. A gente precisa entender isso. Agora, nessas loucuras, nessa falta de compreensão da vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida com o corpo, é que a gente entra nessas inconstâncias e nessas alterações, não é, de saber lidar com ele. Eu quero chamar hoje para nos dar o testemunho alguém que passou e passa pelo que eu e você vivemos todos os dias, mas que Deus tem dado graça e vitória e crescimento para ele. Eu quero que a gente receba o Gugu hoje aqui. Vamos fazer isso. Dá uma salva de palmas para ele. Ele vai falar sobre a relação dele com o corpo. Oi, igreja, eu sou o Gugu. E esse aqui atrás também fui eu alguns anos atrás. Eu sou discípulo de Jesus, casado com a Márcia. Nós somos pais da Martina e da Gabriela, que, se Deus quiser, está chegando no mês que vem. Dentre as várias áreas da minha vida que Jesus salvou, está a minha saúde física. E eu gostaria de começar meu testemunho com essa declaração. E te dizer que eu não estou aqui para te motivar a emagrecer, ou mudar hábitos alimentares e nem fazer exercícios físicos. Eu estou aqui para te motivar a conhecer melhor o Senhor Jesus e a experimentar relacionar-se com Ele em uma área que a gente geralmente pensa que não tem nada a ver com fé. Então, por favor, não sai daqui mais pressionado, emocionalmente cansado ou sobrecarregado. Ao contrário, o meu desejo é que saias revigorado e esperançoso de ser redimido nessa área. Desde que eu me conheço por gente, eu fui obeso. Quando eu era criança, eu não tinha a menor noção do que seria moderação ou limites na alimentação. Eu comia doces e salgados, refrigerantes e frituras, bolos e sobremesas, bolachas, enlatados, industrializados, todos os dias, enquanto eu conseguisse comer. Nossas mesas eram absurdamente fartas, a nossa despensa sempre abarrotada e não tínhamos muito cuidado com a qualidade do que comíamos. Eu passei a minha adolescência com muitos conflitos por causa do meu corpo. As roupas que eu gostaria de usar não me cabiam. Eu sentia muita vergonha de tirar a camisa para tomar um banho de piscina com amigos ou jogar futebol. Eu era extremamente inseguro na abordagem com meninas, não gostava de tirar fotos, fugia da balança e do espelho. Eu me achava feio, desajeitado e, em muitos sentidos, incapaz. Meus pais me levavam a muitos consultórios de endocrinologistas e nutricionistas. Eu fiz vários tipos de dieta. Contar calorias, contar pontos, cortar frituras, cortar doces. Eu até emagrecia alguns quilos, mas sempre engordava de novo e mais um pouco. Uma das atividades nas aulas de educação física, no colégio, era uma espécie de avaliação física. Eu sempre pedia para o professor não divulgar meu peso na turma. No último ano do ensino médio, eu não lembro se eu não pedi ou se o professor não me respeitou, mas depois que eu subi na balança, ele gritou meu peso em alto e bom tom. Eu tinha 16 para 17 anos, e pesava 128 quilos. Eu fiquei chocado. Eu já nem lembrava quando tinha atravessado a barreira dos 100 quilos. Talvez fosse com uns 13 anos de idade. Mas parece que foi a primeira vez que as minhas emoções quanto à minha obesidade foram acompanhadas pela minha consciência. Eu entendi que eu tinha um problema. Mas não adiantou muito saber disso, porque a solução continuava igual: dietas e atividade física, e igualmente penosa. E eu não conseguia. Para cada progresso, uma decepção. Com um esforço muito grande, eu consegui reduzir minimamente o estrago ao longo da faculdade. Ainda estava ruim, mas já tinha sido pior. Aos 24 anos, quando eu casei, pesava cerca de 115 quilos. Mudanças profundas na minha vida reverteram esse processo. Sair da casa dos pais, aprender a ser marido, prover o próprio sustento. Depois, sair da cidade onde eu sempre vivi, vir para Porto Alegre, pessoas diferentes, igreja diferente, muito estudo no mestrado, tudo isso me desestabilizou e eu voltei a engordar.
Quando eu me dei conta disso, eu resolvi que não podia mais ficar assistindo à minha própria destruição. Percebi que a minha obesidade me afetava mais profundamente do que inicialmente eu pensava. Não era só um problema físico e também não era apenas um problema com reflexos emocionais. Era um problema espiritual. 2 pontos. Eu não fui feito para ser obeso. Ninguém foi. Eu descobri que o corpo humano foi criado para ser de um certo modo e que o meu modo de vida estava destruindo o presente que Deus tinha me dado, o instrumento através do qual Ele me concedera desfrutar a vida que Ele me deu. Um dia minha atenção se voltou para o fato de que, segundo Gênesis, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, que foi feito do pó, da matéria. A partir desse texto eu percebi que existe uma íntima relação entre o espírito e o corpo. Deus não soprou o espírito no ar. Ele soprou para dentro de Adão, para dentro do pó, para dentro do seu corpo. Eu descobri que eu nunca conseguiria estar plenamente satisfeito na vida enquanto não devolvesse ao meu corpo, criação de Deus, a forma que Deus desenhou o meu corpo para ter. E eu não conseguia mesmo. Em muitos períodos da minha vida, as circunstâncias eram todas favoráveis. Estava bem com a minha esposa, satisfeito com o trabalho, bons amigos, financeiramente estável, viagens, ministério, carro, casa, mas sempre sentia que tinha alguma coisa errada. Como se tivesse alguma coisa fora do lugar e precisasse ser consertado. E de fato tinha. Para onde quer que eu fosse, o meu corpo ia comigo, me mostrando que realmente tinha algo fora do lugar. Eu resolvi então, pela enésima vez, me matricular numa academia, mas dessa vez era diferente. O meu objetivo não eram quilos, calorias, percentuais de gordura. Meu objetivo era equilíbrio. Eu precisava ser quem eu havia sido desenhado para ser. Nessa época, 2010, eu pesava 121 quilos e tinha quase 26% de gordura corporal. Fui muito disciplinado. Eu fazia musculação 5 vezes por semana, às vezes 6. E esse ritmo deve ter durado certamente mais de 1 ano. Eu não estava preocupado com balanças e avaliações físicas. Eu acho que nesse ano eu só fiz uma. O meu emagrecimento foi lento, gradual e constante. Talvez na média eu tenha perdido menos de 1 quilo por mês. Eu continuava comendo igual, pouco seletivo e muita quantidade. A intensidade da mudança de vida, de sedentário para fisicamente ativo, e a persistência desse processo, muitos anos, aos poucos formaram um novo hábito e me levaram a outras mudanças. Eu comecei a perceber que eu estava desperdiçando muito do meu esforço na academia nas refeições. Passei então a restringir um pouco a quantidade de comida. Em vez de comer 2, 3 pães, comia 1. Ao invés de repetir 2 vezes o prato do almoço, repetia 1 ou nenhuma. Depois de mais alguns meses, segui emagrecendo e pegando gosto por esse novo hábito. E eu resolvi melhorar ainda mais o processo. Passei a observar melhor a qualidade dos meus alimentos. Todo mundo sabe, grosso modo, o que pode ou não pode comer. Quando pode ou não pode comer e quanto pode ou não pode comer. A maioria das pessoas que se alimenta mal não é por ignorância. É que não é fácil mudar um hábito. É preciso decidir e agir. Durante esse processo, eu fiz o retiro do 4º passo do CR. E enquanto eu construía meu inventário moral, depois de conversar com a minha mãe a respeito, Deus me fez perceber algo muito profundo na minha relação com o alimento. O meu pai veio do Líbano com 6 anos de idade, fugindo com meus avós e tios de uma violenta guerra civil. Como resultado, meu pai tinha muito medo de passar por escassez de comida novamente. É por isso que meu pai era obeso. É por isso que sempre tínhamos muita comida em cada refeição. E é por isso que eu fui ensinado, a partir do exemplo, que eu deveria comer enquanto coubesse dentro de mim. Nunca fui ensinado que precisava comer uma certa quantidade de comida e então parar. Comia enquanto conseguisse. É que meu pai não sabia como seria o amanhã. Ele não tinha certeza se teria comida. Então precisava garantir o hoje comendo tudo que pudesse. Eu sou grato ao meu pai por muitas coisas. Mas eu aprendi com o meu pai do céu que o meu amanhã é bom. Que embora as circunstâncias possam apresentar um amanhã ruim, o amanhã, na sua essência, o amanhã eterno, é bom. Que embora o passado possa ter machucado e gerado medos e inseguranças para o presente, o que Deus tem para o meu futuro é a satisfação eterna. Embora a cada dia estejamos mais perto da morte, a ressurreição é que é a palavra final. Deus me deu confiança nas suas promessas. Deus me deu esperança.
Essas verdades desceram da minha cabeça para o meu coração e se tornaram reais para mim. E o impacto disso na minha relação com o alimento foi gigantesco. Eu passei a sentir prazer em alimentos que antes eu achava que não deveria comer para não ocupar espaço no estômago. O que Deus me desse hoje para desfrutar, eu não deveria rejeitar, porque era dádiva de Deus para mim hoje. Eu passei a admitir que eu poderia comer só um pedaço e não 5 ou 6 de picanha, porque amanhã viria outra coisa gostosa, ainda que fosse brócolis ou abobrinha, que hoje eu amo. Aprendi que agora eu devo desfrutar só daquilo que é próprio ao agora. Também aprendi que tudo que há para comer é bom, porque foi Deus quem fez, menos mocotó. Agora eu fazia atividade física regularmente, comia de maneira minimamente balanceada em quantidades razoáveis. Cheguei na casa dos 100 quilos, cerca de 3 anos depois. Com esse peso, eu passei a conseguir fazer atividades físicas aeróbicas com mais desenvoltura. Eu comecei a correr. E aí foi um salto. Perdi mais uns quilos e, ao final de quase 4 anos, estava pesando 92 quilos. 36 a menos do que no começo, quando eu tinha 18 anos. E isso Deus me deu de presente. É claro, teve muito esforço, muita abnegação, muita disciplina, muita dedicação. Mas antes, na adolescência e juventude, eu já tinha sofrido tudo isso e nunca tinha conseguido. Um tempo atrás eu estava conversando com o irmão, que hoje está aqui presente, já vi ele aqui de cima. Estava conversando com o irmão que me perguntou como eu consegui emagrecer desse jeito. Eu descrevi o processo, assim como eu fiz hoje para vocês, e no final percebi que se tivesse que passar por tudo aquilo de novo, eu não sei se conseguiria. Eu sei o que eu fiz para emagrecer, mas eu não sei como eu consegui. Aliás, eu sei. Eu fui transformado. Eu fui salvo. Devido ao fato de ter sido obeso durante praticamente 30 anos, minha pele perdeu elasticidade, o que me deixou com o que chamam de abdômen em avental. Isso significa muita flacidez. Eu tenho muita sobra de pele em todo o corpo, o que chegou a me impedir, durante alguns anos, depois de ter emagrecido, de me reconhecer como uma pessoa magra. Eu me via no espelho e ainda me considerava obeso, embora não fosse. Eu já estava saudável, mas ainda sentia vergonha de tirar a camisa. Eu me dei conta de que não me bastava estar saudável, eu queria me sentir bonito. Comecei a alimentar a ideia de fazer uma cirurgia plástica para remoção de excesso de pele. Nada contra, que fique claro. Eu estou falando do meu processo. Por vários meses eu vivi esse dilema. Esse foi um período de muita luta contra a vaidade. Um dia eu me peguei malhando na academia e me analisando no espelho, me admirando. Percebi que eu andava me comparando com outros homens na academia. Eu também coloquei na minha cabeça que a minha nova forma produziu um impacto diferente nas mulheres do que eu estava acostumado. Comecei a querer ser admirado. Como eu não conseguia me ver magro, fui a uma profissional para me ajudar a avaliar. Fiz uma dieta com supervisão nutricional e, melhorando a qualidade dos alimentos, cheguei a 87 quilos e 13% de gordura corporal. Gente, isso é menos da metade da gordura de quando começou o processo e 41 quilos a menos do que quando começou o processo. É bastante, né? Mas eu continuava insatisfeito com a minha forma. Com a angústia voltando, comecei a clamar a Deus por discernimento sobre fazer ou não a cirurgia plástica. Eu estava achando que remover o excesso de pele faria com que eu finalmente me enxergasse magro e isso colocaria uma pá de cal no assunto. Por mais que eu pedisse para Deus me dar paz para fazer essa cirurgia, eu continuava sempre inquieto. Um dia o pastor Tércio, aqui deste púlpito, pregou sobre memoriais. Vocês lembram? Marcos concretos que Deus nos concede para nos fazer lembrar de alguma coisa que Ele quer que não esqueçamos. Dentre eles foi falado sobre o memorial da disciplina, algo tangível que Deus nos dá para que nunca esqueçamos das consequências de pecados passados, para nos ajudar a prevenir a nunca voltarmos lá. Pois Deus me confirmou que Ele havia me dado um memorial, além do excesso de pele, um par de joelhos 15 anos mais desgastado do que deveria. Com essa percepção, por incrível que pareça, Deus me deu contentamento. Eu entendi que cuidar do meu corpo serve para que eu possa usufruir dos seus potenciais, mas não serve para eu poder abusar desses potenciais. Tudo tem uma medida. Deus estava me devolvendo o equilíbrio. Na relação com o meu corpo, eu já flertei com os dois extremos. Negligenciar a minha responsabilidade de zelar pela ferramenta que Deus me deu para desfrutar a vida e superestimá-la, querendo que o meu corpo oferecesse força, energia, beleza, agilidade, além daquilo que eu realmente preciso para viver a vida.
Como eu disse no começo, eu não venho testemunhar apenas do meu emagrecimento. Até porque eu não sou o maior exemplo de cuidados com saúde física. Neste momento, eu estou com o meu maior peso dos últimos 6 anos. Testemunhos sobre emagrecimento são muito facilmente encontráveis no YouTube. Eu não quero te motivar a fazer a low carb e nem te motivar a te matricular no CrossFit. Eu quero te motivar a olhar para Jesus e deixar que Ele intermedie a tua relação com o teu corpo. Quero te motivar a olhar para Jesus e permitir que Ele estabeleça equilíbrio na relação com o alimento e com os cuidados com a saúde. Pensa no teu corpo como o presente que Deus te deu para experimentar a vida. Lembra que esse corpo é sim finito e perecível. Todos estamos definhando. Mas lembra também que antes de te dar um corpo glorificado na ressurreição, Deus te dá este corpo terreno para desfrutares do Espírito que Ele soprou nas tuas narinas. Até que venha o corpo que é como uma árvore, temos para viver este corpo que é como uma semente. Leia 1 Coríntios 15. Agora eu vou parafrasear Paulo em Filipenses 2, 12 a 13. Quero te motivar a pôr em ação, com temor e tremor, a salvação da tua saúde, que Jesus já te alcançou. Que a tua motivação, o teu querer, seja o mesmo querer de Deus para o teu corpo. Porque é Deus quem efetua em todos nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dEle, que é boa. Que lindo. Eu creio nisso, que o principal motivo pelo qual Jesus veio restabelecer, ou melhor, estabelecer o seu reino na terra, foi para nos libertar, todos nós, seres humanos, dos ídolos incapazes de nos salvar, de nos satisfazer. Quando a gente ouve uma história como essa, e ao mesmo tempo você deve ter percebido os altos e baixos, numa busca sincera do coração, mas como a gente ainda tende a ir para tangentes, né? E é isso que nós queremos te ajudar hoje à noite aqui. Nós vamos fechar essa palavra hoje com a visão espiritual do seu corpo. Eu vou agora passar pela visão biológica, por que cuidar do seu corpo, biologicamente falando. Por que cuidar do seu corpo sociologicamente? Nós vamos entrar no conceito do liberalismo moral e da falsa visão sobre o corpo, que está, para mim, a principal conceito presente na sociedade hoje. E aí nós vamos chegar no que Deus deseja que você faça com o seu corpo. Amém? Vamos lá? Estão comigo, gente? Estão com força ainda? Dá um cutucão e fala, acorda aí, tia. Vamos lá. Tem mais um pouquinho. Vamos lá. Visão biológica do corpo. Por que cuidar do nosso corpo? Amado, é minha e sua responsabilidade, é uma necessidade, como bem posta pelo nosso querido Gugu aqui, para que você possa usufruir da vida, usufruir do que Deus te entregou. É nossa responsabilidade contínua e intencional zelar, cuidar, preservar, nutrir do nosso corpo, e aí sim, com a maturidade de não nos iludirmos de que nós vamos conseguir retardar o nosso envelhecimento natural. A propósito, deixa eu dizer uma coisa que eu creio aqui, e digo isso para minha esposa amada, que eu conheci com 18 aninhos, hoje está com 41, ela não é mais aquela guriazinha, ela tem 41, e cada dia que passa, ela olha para mim, eu olho para ela, e nós estamos envelhecendo. E eu digo para ela, vai envelhecendo, meu amorzinho, porque eu quero curtir todas as fases da tua vida. Isso é verdade, que deixa eu dizer para você, há uma beleza em cada etapa da vida. Você já viu uma velhinha ou um velhinho, e para mim não tem nada a ver se ele está cheinho, está magrinho, não tem nada a ver com isso, mas bem resolvido, como é lindo? Já viu como é que é? Você senta com aquela velhinha, você senta com aquele velhinho, sai coisa de dentro dele que é maravilhoso. A casca pode estar caindo, mas tem sabedoria na vida daquela pessoa. Se tem uma coisa muito legal, eu digo, é muito massa ver um velhinho
né, bem resolvido, uma velhinha bem resolvida, né, que foi envelhecendo de forma natural e saudável, como elas se curtem, como elas são pessoas alegres, bem resolvidas, elas brincam com o tempo, elas brincam com a história, são pessoas carregadas de lições de vida que nos inspiram. Isso significa que a relação do corpo saudável, com esse envelhecimento natural, sob cuidados intencionais, sim, tem grande relação de impacto com a condição da alma e do espírito do ser humano. Sociologicamente falando, deixa eu te dizer, nós percebemos que quando cuidamos de nós, zelamos pela nossa saúde, temos uma vida equilibrada nessa área, nós nos tornamos pessoas mais saudáveis também do ponto de vista social. Cuidar de si mesmo afeta positivamente as suas relações sociais. A gente percebe isso. A visão sociológica afirma que nutrir o cuidado consigo mesmo, com o seu corpo e a sua saúde, gera mais disposição para amar e para ser amado. Então, esse cuidado, ele é importante, porque o inverso também é uma realidade. Quando nós não cuidamos de nós, quando nós não zelamos da nossa saúde, nós nos tornamos pessoas mais suscetíveis à depressão, pessoas mais suscetíveis ao isolamento. Quase sempre, isso pega muito as mulheres, vem a comparação, vem o complexo de inferioridade, a mulher fica olhando para outra e vem uma saradinha de lá, ela já olha para você, você acha que ela está te examinando, você entra numa crise. Isso afeta as relações sociais, você tem medo de frequentar alguns lugares por causa da sua condição física. Você já viu gente com obesidade que ela não vai em alguns programas, algumas coisas, ou com excesso de magreza que não vai entrar em algumas... Porque isso afeta nossas relações sociais. Então você precisa entender, querido, que cuidar da saúde é algo profundo. Paulo escrevendo aos nossos irmãos lá de Éfeso, ele deixa claro essa questão da relação do corpo com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso ser integral. Olha o que ele diz lá, bem claramente. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Como é que é isso, pastor? Sim, você já tinha lido esse texto e observado? Você sabe o que está por trás dessa palavra? Ele diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Então você pode imaginar e pensar que um homem que não cuida de si mesmo, ele está falando aqui aos maridos, aos homens, que não cuida de si mesmo, com a sua saúde, com o seu peso, com a sua alimentação, que ele vai afetar a forma como ele trata a sua esposa. E eu vou dar o testemunho aqui real, meu pessoal. Quando a Martinha me conheceu, a Martinha tinha 18 anos de idade, eu tinha 24 anos, estava terminando o meu seminário. E a Martinha chegou para fazer seminário, e nós começamos a namorar e tudo mais, e a nossa forma de ver a comida, a alimentação, a saúde era muito diferente. Saúde para mim tinha a ver com esporte, não tinha a ver com alimentação. Então eu praticava esporte adoidado, mas a minha alimentação era uma loucura. Está aí um dos sofismas e mentiras presentes na nossa sociedade. O meu corpo era de um atleta naquele tempo, mas eu não tinha saúde. A gente pensa que uma pessoa magra é saudável. Não necessariamente. É possível achar um obeso que não tenha, né, vamos dizer lá, diabetes, que ele seja mais saudável do que um magrinho que tem algumas doenças, enfermidades, por não cuidar bem da sua alimentação. Ele emagreceu, ele tem um corpo aparentemente saudável, mas ele não é saudável. A gente sabe que a obesidade em si já é uma doença, mas a gente precisa desconstruir esses estereótipos. Não é? E a Martinha tinha uma alimentação, ela é filha de agrônomo, imagina, comer coisinha bonitinha, não sei o que, tal. Rapaz, era terrível. O meu café da manhã era na esquina lá do seminário, coxinha e Coca-Cola de manhã, você pode imaginar? Comia 6 pães com ovo todo dia. Só que eu queimava tudo no esporte. Era desregrado, era desequilibrado. Aí eu começo a namorar, a gente vai casar, a Martinha vem com aqueles pratinhos de salada. Mas eu quero arroz e feijão e carne, minha filha.
Você imagina os desajustes. E além de eu comer mal, eu comia a qualquer hora. Eu comia de madrugada, amanhã, na hora que dava fome, meu. Era o que tinha na frente. Então você imagina que a gente começou a ter conflito na questão da alimentação. Ela continuava comendo saudável, né? Mas tentando fazer um esforço. Eu testo, come isso. Gente, para comer verdura, deixa eu te dizer, eu estou falando das minhas, denunciando, né? As minhas dificuldades aqui. Eu botava um tomate na boca e tinha ânsia de vômito. Não, eu não estou exagerando, a Martinha está aqui. Eu não comia nenhum tipo de salada, algumas frutas. E aí tinha que ser bem, né? Estava pronto, come aí, filho. Eu tinha que crescer. Eu tinha que amadurecer. E aí presta atenção, porque o que o texto bíblico diz, que um homem que não se cuida bem, ele não vai cuidar bem da esposa. E a grande verdade era essa. Eu não estava nem aí para fazer rancho no tempo certo, se estava faltando coisa em casa ou não, porque eu comia em qualquer esquina, em qualquer lugar. Eu não estava cuidando bem da minha esposa, quem Deus me confiou. Porque eu não cuidava bem de quem? Homens, Deus está falando contigo aí? A forma que você cuida de você vai afetar a tua família. Você está entendendo que socialmente falando, quem somos, com o nosso cuidado, afeta as nossas relações e começa em casa. E aí vieram as crianças, a Martinha começou a dizer, vem cá, como é que vai ser com nossos filhos? Então não vão comer salada? Aí eu comecei a me esforçar. E hoje de manhã eu falei que eu como tudo. Aí hoje à tarde o Espírito falou, não é bem tudo ainda, Tessa, é quase tudo. Não é? Eu falei, quase tudo eu como hoje. Quase tudo, como inclusive mocotó. Você faz bem, que tem muita gordura, né? Então, assim, gente, nós precisamos entender que o cuidado conosco afeta as nossas relações e começa em casa. Um pai, uma mãe obesa ou desregrada que vem para uma magreza excessiva por outras disfunções, vai afetar isso nos filhos. É natural o processo. E nós precisamos ser responsáveis por isso. Agora, eu sei que os saradinhos aqui devem estar pensando, ainda bem que o meu problema não é nada disso, pastor. Mas deixa eu dizer, as anomalias não estão só do lado da disfunção da obesidade. As anomalias, elas são interiores, não é? Porque talvez você seja o magrinho, o saradinho, a saradinha, e de qualquer maneira, você pode estar enferma por dentro, porque a questão é quando a gente começa... Os gordinhos, né, os mais cheinhos, não vão para alguns lugares porque se sentem maus. Agora, os mais sarados vão para mostrar aquilo que tem. E o teu corpo não foi dado para isso. Não é para a autoglória do seu corpo. Não é para vaidade pessoal. É por isso que a gente tem que lidar com essas questões. Aí chegamos sim, presta atenção, na visão do argumento do liberalismo moral sobre o corpo. Porque olha aqui, e para mim esse aqui é o conceito mais danoso presente na nossa sociedade hoje, que diz o seguinte, o corpo é meu, eu faço o que eu bem quiser com ele, se eu não estou afetando ninguém, fazendo mal para ninguém. Por que vai ser errado, pastor? O corpo é meu. E aí, amados, nós vamos ver o liberalismo moral sendo transformado num princípio para fundamentar a moralidade da nossa sociedade. E aí eu quero falar de 3 objeções a esse moralismo, a esse liberalismo moral. O primeiro deles é que o liberalismo moral ele é incoerente consigo mesmo, porque para um ser humano ter liberdade completa, ele não pode ser escravo, controlado por suas compulsões, forças sociais ou sociológicas, psicológicas, que vão além da sua vontade. O homem só é verdadeiramente livre, presta atenção nisso, quando ele domina os seus desejos e impulsos. E para isso ele precisa de uma educação virtuosa, querido, para controlar os seus apetites e impulsos e capacitar esse indivíduo a ter gatilhos de enfrentamento para lidar com esses impulsos quando eles são nocivos e destrutivos para nós. Agora, o conceito do liberalismo moral é, eu faço o que eu quero com o meu corpo, mas na verdade o que ele quer é satisfazer aqueles impulsos que ele não consegue controlar. Então ele não é um homem livre. E essa visão do liberalismo despreza, sim, esse conceito
onde o indivíduo, então, fica sujeito aos prazeres, às suas paixões, para fazer o que essas paixões querem e mandam, e não o sujeita às paixões a si mesmo, porque, na verdade, só podemos fazer isso pelo poder do Espírito. Sem o Espírito não podemos, somos mesmo controlados. Na verdade, essa teoria filosófica, esse pensamento, torna esse ser humano fraco, um objeto do seu prazer insaciável. A segunda objeção a esse argumento do liberalismo, que eu faço o que quero com o meu corpo, porque eu sou livre, sabe qual é? É que esse pensamento gera uma série de anomalias morais. Por exemplo, vamos olhar lá para a Alemanha, um caso que aconteceu na Alemanha. Quando o indivíduo, com esse conceito, ele tinha o desejo de ir lá e comer uma carne humana. E ele fez o acordo com uma pessoa que estava lá para morrer, vamos dizer assim, numa situação já de, provavelmente terminal de vida. E ele fez um acordo com aquela pessoa, que quando ela morresse, então, ela daria o corpo para ela, e ela poderia, então, esquartejar o corpo, cortar em uns pedacinhos e comer, colocar numa geladeira e comer. E eles fizeram esse acordo, presta atenção, isso é real, amado. Isso é o cúmulo, para você entender, do que o ser humano pode chegar quando ele pensa que ele é dono de si mesmo. E aí, quando você vai olhar a história, você vai ver que a Corte Constitucional Alemã, quando ela vai julgar o canibal por aquele ato que aconteceu, sabe qual foi a resposta dele? A resposta foi assim: mas ninguém colocou uma arma na cabeça dele para ele me dar o corpo dele. Foi um acordo, foi voluntário. Ele é dono do corpo dele, ele faz o que ele quer com o corpo dele. Esse é o pensamento que está na sociedade. E aí você pode tirar a blusa e fazer o que você quiser. Você pode, como homem, fazer o que você se espera. Porque aí você pode se suicidar porque o corpo é teu. Você entendeu o diabo como ele lança mentiras. Você pode abortar porque o corpo é teu, o que está dentro de você é teu. Você faz o que você bem quiser. E se alguém já fez alguma dessas coisas aqui, clame perdão a Deus, Deus vai te perdoar e vai limpar o teu coração e vai te dar uma nova mente para você entender que não. E aí a corte alemã vai dizer para ele, não, de jeito nenhum, e ele foi julgado porque claramente a gente precisa entender que o corpo não é um objeto, o corpo não é uma propriedade do indivíduo, o corpo é o indivíduo. Nós lemos hoje na palavra aqui, nós somos o quê, gente? Corpo, o que vamos dizer juntos? Corpo, alma e espírito. Então, o seu corpo não está fora de si, que você toma para fazer a experiência que você bem quiser. Não. Agora, o pensamento liberal, o que ele faz é corromper a própria pessoa, ele viola a própria pessoa. O liberalismo, então, tem que transformar o corpo no objeto do prazer, de consumo. É a mercantilização do corpo, tratando o corpo como algo fora de mim. Terceira objeção a esse pensamento, qual é? É que não existe um indivíduo isolado na sociedade. Nós vivemos em comunidades. Então, você dizer o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com você, é uma mentira. Porque nós fomos criados, nós dependemos um do outro, da relação com o próximo. A raça humana ela é feita de muitos. Eu e tu. Nós vivemos em comunidade. Então, toda filosofia moral, presta atenção, igreja, abre os olhos. Toda filosofia moral que só pensa o valor em termos do uso das coisas para mim, ela está errada, é incompleta, porque a raça humana é feita de muitos. Então, nós temos a perspectiva biológica, sociológica, filosófica. Mas agora eu quero te levar, querido, de volta para o texto bíblico. Vamos para lá. Que o próprio Deus da paz o santifique o quê? Inteiramente. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor. E daí, teste, onde é que nós vamos chegar? Bom, vamos pegar a palavra santificar. Santificar é separar para. Santificar é consagrar para. Santificar é entregar para. É viver para Deus com o nosso corpo. Deus nos chama para isso com o nosso corpo.
E aí, amados, eu quero te levar a 2 textos para te ajudar. Como é que nós vamos então santificar isso? O primeiro, 1 carta aos Coríntios 3, de 16, diz assim em diante: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Primeira verdade sobre o seu corpo, então, para nós sairmos daqui hoje entendendo. Nós somos santuário de Deus. E o texto diz que se alguém destruir esse santuário, Deus vai destruí-lo. Então isso nos traz um senso de responsabilidade tremenda. Ele diz, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco. Aqui ele está falando, deve desestabilizar. Você deve agora sair dessa tua falsa estabilidade, porque a sabedoria do mundo, que são os conceitos que nós falamos aqui, é loucura para Deus. É loucura para Deus. Então nós precisamos entender o corpo na perspectiva de Deus. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, Apolo, Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de quem? Nós somos de quem, gente? O que o liberalismo moral diz? Que eu sou de quem, eu pertenço a quem, o meu corpo é de quem? Meu. Mas nós somos de quem? Nós somos de Cristo. 1 Coríntios 6,13 diz, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, mas é para Para quem que é o seu corpo, igreja? Para o Senhor. Então eu não posso usar como eu bem quero, do jeito que eu quero, para fazer o que eu quero, porque ele pertence a Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Aí ele diz assim, glorifique, pois, a Deus através do seu corpo. Vamos tirar as 2 verdades daqui. Tem mais, mas eu quero te dar 2 verdades. Primeiro, nós vamos sair daqui a pouco desse auditório. Esse templo, que nós já não chamamos de templo há muito tempo, nós chamamos de auditório. Nós não vamos sair daqui e Deus vai ficar aqui trancado esperando a gente domingo que vem, sabia? Porque aqui não é a casa de Deus. O que nós acabamos de ler é que Deus habita em você e em mim. E quando nós saímos daqui hoje à noite, Deus vai ficar aqui ou Deus vai com a gente? Deus vai em você. Então diga assim, eu sou a casa de Deus. Ele habita em você, meu amado, Ele habita em mim. Se você se arrependeu, colocou a sua fé em Jesus, pediu perdão pelos seus pecados, Ele veio fazer morada em você. Você é a habitação escolhida de Deus. Que privilégio! Agora presta atenção, não é legal chegar aqui e está tudo limpinho para você? Então a casa limpa, ela é agradável. Você está entendendo por que a gente cuida do nosso corpo? Você está entendendo por que a gente cuida da alimentação? Você está entendendo por que a gente cuida da nossa saúde? É porque Ele habita aqui dentro. É porque a casa tem que estar pronta para Ele. Ele habita em você. Nós precisamos entender isso. Quando essa verdade ela é impregnada, e olha só, o direito de cada vida em particular, mesmo daquela que ainda está no ventre, faz sentido. É por isso que a gente não aborta, porque o corpo não é meu, é de Deus. Aí não suicidar-se faz sentido, porque o corpo não é meu, é de Deus, é casa dele. Eu não decido sobre ele. Quando eu entendo essa verdade, o prazer e a consumação do sexo, querido, do deleite sexual, ele vai acontecer na santidade do matrimônio, porque o meu corpo foi feito para ela e o dela para mim. A propósito, um parênteses, lá na 1 carta aos Coríntios, capítulo 7, Deus pega o corpo da mulher e entrega, que pertence a ele, porque o 6 diz isso, ele dá para a mulher e diz agora, o corpo do seu marido é seu, mulher. E mulher, agora o seu, mulher, é dele. Agora presta atenção, o princípio não muda. O princípio não muda. Eu não posso pegar esse corpo e fazer o que eu bem quiser. Porque esse corpo que Deus me deu, eu preciso glorificar a Deus por meio dele também.
Isso é preciso entender, porque aí você diz, não, eu faço o que eu quero com o corpo da minha mulher. Não. Se fere a consciência de Deus e da mulher, você não faz. Se fere a consciência do seu marido e da esposa, você não faz. Vocês vão fazer o que glorifica o nome de Deus e que não fere a consciência um do outro. Então a gente precisa entender. Agora, quando a gente não entende isso, querido, e esse conceito bíblico, ele cai na loucura, ou se perde, ou não se sabe, ou vem a ignorância, sabe o que acontece? Aí vem a pornografia, aí vem a degradação cruel dos homens, das mulheres, das crianças, as mortes no útero e tantas loucuras mais. O alto flagelo do corpo. Sabe por que a gente não se corta? Porque o meu corpo pertence a Deus, porque Ele habita nele. Não é porque não posso fazer. É porque eu entendo que o meu corpo não me pertence. Somos mordomos de um corpo onde Deus habita. Então, meu corpo não é propriedade minha, pertence a Deus, mas ele é parte importante de quem eu sou, o presente de Deus, onde Ele habita e através do qual Ele me concede possibilidade de desfrutar a vida que Ele mesmo me deu e assim manifestar a sua glória. Então tá, primeira verdade, eu cuido porque pertence a Deus, Ele habita em mim, eu sou a casa dEle, esse é o primeiro princípio espiritual, o segundo princípio do texto, e a gente vai terminar com ele, olha lá. Quando eu cuido do meu corpo, eu não apenas estou cuidando da saúde, não apenas melhoro minhas relações sociais, não apenas me torno um mordomo confiável do corpo que Deus me confiou, mas eu atinjo o alvo, o propósito que Deus tinha para mim, é glorificar a Deus através do meu corpo. Ele diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amados, a saúde é importante, os relacionamentos são importantes, mas quando eu cuido do corpo que Deus me confiou, estou dando a Ele a honra que Ele merece, a glória que lhe é devida, e essa compreensão vai derrubar os falsos ídolos que me movem, que regem a minha vida, que dirigem a minha vida no cuidar do corpo, porque aí eu não cuido do corpo mais para minha vaidade, eu não cuido do corpo por causa da minha profissão, eu não cuido do corpo para ficar bem na sociedade, eu não cuido do corpo por isso, eu cuido do meu corpo porque eu quero amar e glorificar e dar honra ao Deus que me entregou esse corpo. É para isso, é porque Ele merece a tua adoração e a minha adoração através do nosso corpo. Está claro, igreja? Deus é o motivo, Deus é a razão. Eu quero então dizer para você que aí você vai dizer, pastor, eu acredito, mas eu não consigo, eu já estou lutando, é um negócio para mim. Eu vou te dar 3 inimigos que você tem que sair daqui para enfrentá-lo. 3 inimigos, o primeiro é o prazer. Você vai ter que lidar com o inimigo do prazer. Eu passei uma vergonha, um constrangimento no início desse ano. Eu vou denunciar isso aqui com toda a liberdade que nós temos. Fui fazer a minha avaliação física com a Martinha. Chegamos lá, nossa querida Márcia, amada, está aqui, ela está bem na minha frente hoje aqui. Eu não sabia que tu ia sentar aqui na minha frente, não precisava, né, Márcia? Ela avalia a Martinha, me avalia, e aí quando ela está avaliando na região do abdômen, ela diz assim para mim, literalmente, pastor, vou ser bem franca com você, essa parte aqui sua não foi Deus quem lhe deu. Não parou aí não. Ela falou, essa parte abdominal sua aqui, ela foi adquirida pelos seus desejos e vontades. Eu tirei a mão da mesa porque a pancada estava forte. Mas eu saí dali, ela não tem noção porque eu não disse para ela. O efeito daquelas palavras dentro de mim foram fortes. Porque eu olhei para mim depois e eu falei, de fato, na minha criação, Deus não me deu esse negócio aqui não. Vai sair tudo em nome de Jesus. Mas não é para vaidade. É porque eu quero glorificar a Deus com meu corpo, com minha alma e com meu espírito. É porque eu quero servir ao Senhor no chamado que Ele me deu com toda a energia que eu posso ter. Acordar com disposição. Porque quando a gente não cuida da gente, querido, a gente vai ficando preguiçoso, acomodado, tudo vai ficando pesado, vai levantar da cama. Eu não estou assim, mas eu sei que é assim. Eu estou bem, gente, eu estou bem, estou trabalhando bem, então não fico tranquilo. Mas, não, isso é sério.
Agora, quando ela falou aquilo, Deus mexeu comigo na questão do prazer. E eu já denunciei isso aqui, o meu negócio, a minha luta com comida, ela não é muito grande, não. Só que ela é perigosa. Perigosa, porque é um negócio com o tal do refrigerante, da Coca-Cola especialmente. Aquela pretinha já está repreendida já da minha vida. Eu já estou limpo dela, já tem tempo. Eu quero dizer para vocês isso, em nome de Jesus. Mas é o tal do leite condensado no sorvete com morango. Por favor, repreende isso aí. Deixa eu te dizer, esse negócio para mim, quando eu entrava, a Martinha sabe disso, lá ele é Radassa. Quando estava lá o sorvetinho, e eu passava por lá, era venha, me pegue, agora. Eu vou dizer a segunda palavra que ela disse para mim naquele dia, que eu não sei se ela lembra, porque eu não tenho dúvida que foi Deus quem colocou na boca dela. A boca dela é cacofonia, na boca da Márcia. Ela disse assim, pastor, a comida não é o indivíduo e você o objeto. Você é o indivíduo e a comida é o objeto. É você quem diz para ele que você não quer. Eu sempre soube disso. Mas ouvir isso de uma ovelha foi duro. Deus sabe como tratar a vida da gente. Deus sabe como colocar a gente com a boca no pó e dizer, ainda tem esperança para mim. Eu saí de lá com essas verdades na minha cabeça e disse, não vai me vencer, não vai me ganhar, porque eu tenho o poder de Deus, e o texto que lemos aqui diz que Ele já me deu tudo o que eu preciso para lidar, todo o poder que eu preciso para lidar com a minha vida por completo. E Deus tem isso para você. A batalha, ela pode ser vencida. Agora, na questão do prazer, ainda falando, você tem aqueles que são os terroristas da alimentação, então não pode ter nenhuma satisfação em comer, e eu quero dizer que isso é antinatural, porque o comer envolve satisfação, certo? Mas nós temos a complacência. A complacência, sabe o que é? O indivíduo que tem dó dele mesmo, e aí ele lida com prazer assim, ó, é o seguinte, a vida está dura demais, o negócio está complicado, eu vou comer mesmo, eu vou me matar hoje, essa semana eu vou cair. Então ele tem pena dele, ele tem misericórdia dele, é a complacência. Então ele se dá o direito de fazer o que quer, comer o que quer, na hora que quer, porque ele sentiu vontade, a propósito eu mereço. Eu mereço. E aí Paulo diz assim, não ama o mundo, nem o que no mundo há. E ele vai falar sobre a questão do o mundo, a cobiça passa, os desejos passam, e ele vai falar sobre isso. Então, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é muito importante. Segunda coisa que você vai precisar lidar é a preguiça. É o inimigo que você vai ter que vencer. E aqui nós estamos falando da atividade física. Sabe por quê? Porque é incrível como a preguiça conversa com a gente. Ela chega para você e ela diz assim, cara, para que você vai levantar daí? Para que correr? Você está bem, não está tão mal não. Para com isso, é exagero do pastor, é exagero não sei de quem. Amanhã, quando você pensar em dar os 15 minutos de caminhada, a voz da preguiça vai chegar para você e vai dizer assim, não, mas você trabalhou demais. Agora você precisa de descanso. É incrível como ela fala conosco. E a Bíblia diz assim, não ame o sono. Que aí você está querendo levantar e a voz vem assim, fica aí, você merece. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Então, amado, nós temos que enfrentar a preguiça, esse inimigo. Comece aí com 3 dias, 5 dias. O doutor Mateus, geriatra, ele diz o seguinte, que a academia com aeróbica mais musculação estenda, ele é um geriatra, ele fala sobre a fase da velhice. Ele diz que se você fizer atividade física, tá, com aeróbica e musculação, essa combinação, 3 vezes a 5 por semana, isso vai aumentar 5 anos na sua vida. Amanhã eu quero ver todo mundo acordar. Amanhã você levanta. Depois você vai ter que vencer, então, querida, a indisciplina. E aí eu quero ler um dos textos mais bonitos para mim na Bíblia e profundos. Está lá
Não é? Em Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito. Ele está dizendo assim, que tem disciplina pessoal, autodisciplina, do que o que toma uma cidade inteira. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que aquele que governa a si mesmo, que tem autocontrole, que é disciplinado para si, ele vence uma cidade toda. Oh, glória! Então amanhã, quando você pensar em fazer exercício, você lembra que se você se autogovernar, controlar, e você se levantar e for, você pode dominar uma cidade inteira. Mas você precisa primeiro dominar você mesmo. Amém? Amém. Aí vamos terminar dizendo assim, que o argumento ainda na tua mente é uma voz dizendo, mas você não vai conseguir, não adianta. Você já tentou tanto, igual o Gugu falou, de novo, cara. Que lindo testemunho do poder de Deus, e o Gugu foi bem claro, dizendo aqui, foi Deus na minha vida. Deus me salvou, Deus fez. E eu quero terminar com 2 textos para você sair daqui hoje pegando fogo. Lá embaixo vai ter um monte de ministério, você já faz inscrição. Não faz muita coisa para não se estourar. Vai com calma, eu aprendi, é bem com calma. 3 anos, né? Vai devagarinho, mas olha lá. Presta atenção. Gálatas 3, 2 e 3 diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Aí ele diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Sabe o que esse texto diz para mim? Se nós somos corpo, alma e espírito, e Deus nos chama para santificar, Ele está falando aqui de aperfeiçoar, é santificar. Ele está dizendo, você começou a sua jornada pelo Espírito, agora você quer fazer na força do braço? Sabe o que esse texto está dizendo? Não, amado, sabe por que eu vou vencer em você? Porque o Espírito vive em nós. E é no poder do Espírito que você vai sair daqui para cuidar diferente da sua saúde. É nele. E o texto que lemos lá, de Tessalonicenses, diz assim: aquele que o chama é o quê? Fiel. Deus é fiel e é Ele quem fará isso em você. Então não sai daqui dizendo, agora eu vou começar, pensamento positivo. Agora, não. Você vai sair daqui e dizer, Senhor, eu quero viver essa experiência, mas é no poder do Teu Espírito. Eu comecei pelo Espírito e eu quero continuar pelo Espírito. E o Teu Espírito vai tocar na minha vida, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Resolução final para a gente sair daqui é o seguinte: saia daqui hoje decidido a adorar a Deus com o seu corpo, a cuidar do seu corpo. Agora, por 2 razões. Qual é? Primeiro, diga assim, eu sou a casa dele. Eu sou a casa de Deus. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque Deus chamou a mim e a você para glorificar, para adorar a Deus com o seu corpo. Então, mesmo quando você estiver malhando, correndo, você não está assim, Deus, eu quero ficar saradinho, eu quero ficar... Não. Você está lá assim, ó. Deus, eu vou te adorar, Senhor. O meu corpo é para ti, Senhor. Deus, eu te amo. Tu mereces a minha honra, a minha glória, o meu louvor. E o meu corpo é teu, Senhor, é para ti. E você está lá morto e fala, Deus, dá-me um pouco mais de energia. E sabe o que vai acontecer? Isaías 40, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm com águias, voam, queridos. Esses são aqueles que andam na dependência do Senhor. Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você. Cutuca e diz, e aí, vamos nos mexer ou não? Para a glória de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os olhos. Amado Deus, tudo para a Tua glória. Tu és o centro, Tu és a razão. Tu és o motivo, Senhor. Pai, eu peço que hoje o Senhor destrone os falsos ídolos, deuses, motivações que tem feito pessoas aqui cuidarem do seu corpo para o endeusamento pessoal, para a vaidade, para si mesmo, para chamar a atenção, para sensualizar-se, para conquistar pessoas. Pai, nós desfazemos hoje, pedimos que o Senhor faça isso na mente e no coração das pessoas, para que elas cuidem sim de si mesmas, mas para dar honra ao Senhor, para levantar o nome do Senhor,
para glorificar o nome do Senhor. Pai, aqueles que desprezam o cuidado do corpo, que até hoje têm andado sem cuidar de si mesmo, que eles saiam daqui hoje entendendo: eu sou casa de Deus, habitação de Deus, eu não posso tratar o meu corpo desse jeito. E eles possam cuidar da sua saúde, da sua alimentação, e ter uma vida equilibrada, Senhor, daqui para frente, que glorifica o Teu nome. Nem descaso e nem culto ao corpo, nem desequilíbrio qualquer, mas pessoas, filhos Teus amados, dizendo: Deus, eu sou Teu, o meu corpo te pertence, e eu quero zelar de forma equilibrada, porque Tu habitas em mim, porque eu quero glorificar o Teu nome. Amado, só o Senhor pode fazer esse milagre. Tem feito no nosso meio, mas eu peço que hoje o poder do Teu Espírito venha sobre eles, e eles entendam que não é na força do braço, mas é como tudo começou, é pelo Espírito, e nós vamos continuar pelo Espírito, e será até o fim pelo Espírito, tudo para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Passos práticos. Revisa a tua agenda e vê se você está dormindo bem. Sabe por quê? Deixa eu começar por aqui. Se você não dormir de 6 a 8 horas, você não tem disposição para cuidar de você. Então começa a olhar isso. Segundo, sai daqui decidido a alimentar-se de forma saudável e equilibrada. Não é? Procura um nutricionista, alguém para ajudar. Nós temos gente aqui para ajudar na igreja para isso. Começa amanhã exercício físico. Começa devagar. Eu aprendi 2 minutos correndo, 1 minuto andando. 12 minutos andando, correndo. 12 minutos correndo. Vai devagar. 15 minutos, depois vai aumentando depois de um mês para 20. 30, vai devagar. Procura profissionais dessa área. Vai lá. Você vai conseguir. No início, mas depois vai melhorando. Vai melhorando. Vai melhorando. Faça exames periódicos. E, queridos, ora pelo nosso querido José Luiz, nosso amado José Luiz, vice-presidente da igreja. Ele teve um AVC isquêmico, né? Estamos orando, graças a Deus ele já está melhor em casa, os danos são reversíveis, graças a Deus. Vamos orar pelo Carlos Sanches, que descobriu que vai ter que fazer 4 pontes de safena, orar por ele, né? Orar pelo nosso querido Armando Bispo em Fortaleza, que foi fazer exames e descobriu lá que o processo do câncer de próstata estava avançado, teve que fazer cirurgia imediata. Então faz exames periódicos, não deixa de cuidar da sua saúde. Mais um pouquinho, tira férias, porque nós não somos máquina. Faça o seu dia de descanso, nós vamos falar sobre ele daqui a 3 semanas, porque nós não somos máquina. E aí Deus vai colocar a nossa vida em ordem. Amém? Tudo para a glória dele. Se quiser ler sobre o benefício do jejum, o Dr. Benjamin Horn mostra a importância do jejum para o equilíbrio do corpo. Ok? Aquilo que antes não existia, hoje cientificamente já é reconhecido que há um devido valor desse processo, não apenas espiritual, não só para a alma e espírito, mas para o corpo também. Quer mais informações? Entra no nosso site, nós vamos ter várias informações sobre isso, conteúdo para você ler, para que você continue crescendo. Todos juntos, amadurecendo corpo, alma e espírito, para a glória do nosso Deus. Amém?